vamos falar agora de ata do Copom, que foi divulgada agora, um dos elementos da ata do Copom é essa deterioração adicional do cenário externo. E é curioso, Tainá, porque, no fundo, a gente tem 2 Copons dentro do atual Copom. Aconteceu uma coisa meio curiosa, a gente vem analisando isso desde a última decisão. Teve um grupo de diretores que votou pelo corte de meio e outro grupo que votou pelo corte de 0,25, que foi a maioria. A Selic acabou caindo 0,25 para 10,75 para 10,5. E agora na ata eles explicitam um pouco mais do que está na cabeça do grupo que votou pelo 0,50 e do grupo que votou pelo 0,25. Eu achei curioso porque eles mantiveram isso. Então eles colocaram assim, no grupo que votou por 0,50, eles pensavam isso, isso e isso. No grupo que votou pelo 0,25, eles pensavam isso, isso, isso. Recomendo para quem nunca leu uma ata do Copom e tal, para dar uma olhada, é bem legal, tá lá no site do Copom, dá para ler, é tranquilo, mas a grande divergência deles foi em relação a rasgar o guidance ou não rasgar o guidance. Né? O que é rasgar o guidance? Na reunião anterior, eles tinham se comprometido a cortar a Selic em meio, e não cortaram a Selic em meio. Então, para o grupo que votou por corte de 0,25, eles explicitaram hoje na ata que, para eles, esse guidance de corte de meio sempre foi condicional, ou seja, condicional à manutenção do cenário. Né? Até se você botar na primeira tela ali, eu já vou falar o que está ali. E o que era a manutenção do cenário? É justamente o que não aconteceu nesses 4 primeiros pontos aí que você destaca, porque o cenário externo mostrou-se mais adverso. Vamos ler o que eles escreveram aí. Em função da incerteza elevada e persistente referente ao início da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e a velocidade com que se observará a queda da inflação de forma sustentada em diversos países. Ou seja, o cenário se mostrou pior da reunião anterior do Copom em relação à última. E o grupo que votou por corte 0,25 falou, bom, como o cenário externo piorou, a gente optou por não honrar o guidance e cortar só 0,25. A expectativa de inflação também pioraram. O chamada desancoragem, né, de expectativas de inflação mostrou uma deterioração adicional. Quer dizer isso? A expectativa de inflação já estava ruim na reunião anterior e na última reunião ela piorou ainda mais. Então isso também fez com que esses 5 membros votassem por um corte de apenas 0,25 e não um corte de meio, né, como foi o voto dos outros 4 membros. No final das contas, que sai dessa ata, Tainá, eu acho que está claro que eles têm convergência de que é um problema que as expectativas estão desancoradas. É um problema que o cenário externo está mais adverso, a taxa de 10 anos está bem mais elevada. É um problema que o mercado de trabalho brasileiro está mais aquecido, o setor de serviços também é um reflexo disso. Eu acho que todos os diretores têm concordância em relação a isso, né? E que, portanto, a política monetária tem que ser contracionista, que o juro tem que ficar elevado. Não acho que há uma divergência muito grande em relação a esses temas. Eu acho que os diretores estão em consenso em relação a isso. Eles só não ficaram em consenso em relação a rasgar o guidance ou não. O grupo dos 4 que votou por cortar meio achou que era o caso de manter, até para não sacrificar a capacidade de comunicação do Banco Central, eles acharam que seria mais prudente manter combinado que seria cortar meio, enquanto que o outro grupo, do 0,25, está muito preocupado com a credibilidade mais do BC e menos da comunicação, e acharam que faria sentido cortar menos, cortar 0,25. Né? Então, nesse sentido, a ata esclarece um pouco mais a visão de cada um desses 2 grupos, mas também não resolve muito a nossa vida, Tainá, porque, no fundo, está em aberto o que vai acontecer nos próximos passos. Obviamente que eles não vão agora mais ficar dando forward guidance, né, dizendo o que vão fazer nas próximas reuniões, mas já deixou claro que tem um grupo ali que está preocupado, que provavelmente quer acabar com esse ciclo. Eu acho que ainda vem mais um corte de 0,25 na reunião de junho. Aí você botou em negrito, né? O comitê debateu possíveis motivos da recente desancoragem das expectativas, né? Piora do cenário externo, os recentes anúncios da política fiscal com dúvidas em relação a bater o centro da meta, e a percepção dos agentes econômicos acerca do compromisso da autoridade monetária em atingir a meta ao longo dos anos. Então, eu acho que vem ainda um corte de 0,25 na próxima reunião de junho, que traria a Selic para 10,25, mas já começa a aparecer o final do ciclo. Assim, não seria nenhum absurdo imaginar que o ciclo termina na próxima reunião, em 10,25, ou termina na outra em 10%. Eu acho que o fim desse ciclo está bem próximo. E esse debate vai aparecer de novo, Tainá. Eu acho que a gente vai voltar a ver talvez uma votação dividida sobre eventualmente término de ciclo, corta 25 e termina o ciclo, talvez, se não junho, na próxima, né? Eu acho que essa divisão vai voltar a aparecer nas próximas reuniões que vem adiante. Bom, vamos às perguntas.
Primeira, Paulo, por que eles batem tanto no ponto de expectativa inflacionária, de desancoragem das expectativas inflacionárias? Eu me lembro, ano passado, a gente já até chegou a falar muito sobre isso aqui, que quando começou aquele papo de vai cortar Selic, qual que vai ser a magnitude desses cortes, né, onde que a Selic vai terminar, muito se falava de expectativa, da desancoragem das expectativas inflacionárias. E eu percebi que nesse comunicado, a parte que votou ali por 0,25, mais uma vez ponderou muito essa parte da desancoragem. Por quê, Paulo? Porque diante de todo o cenário que a gente já tem, inclusive eles comentam aí um pouco de que o cenário interno ele tá melhorando, eles colocam na conta o cenário internacional, mas muito se fala dessa desancoragem. Por que eles trazem isso de uma forma tão expressiva? Boa. Inclusive, eles poderiam ter dado mais peso à melhora corrente da inflação. Eles reconhecem na ata que há uma melhora corrente da inflação brasileira. Nas últimas 3 divulgações de inflação, o dado veio melhor do que o esperado. A gente tem comentado aqui, né, nos IPCAs 15, né, o último IPCA cheio, fechado de abril, não veio tão bem, mas, por exemplo, em março, houve uma melhora importante e eles poderiam ter dado mais peso a isso, mas não deram mais peso à questão da expectativa, que é a pergunta que você faz. E a expectativa de inflação é muito importante porque ela indexa a economia. Se as pessoas começam a esperar que a inflação vai subir, elas começam a tomar decisões de preços e de reajustes em cima dessa expectativa. Então, se todo mundo espera que a inflação do ano que vem vai ser de 4, quando você for tentar renegociar seu salário, você vai querer um aumento de 4. Quando a pessoa for renegociar um aluguel, ela vai querer um aumento de 4. Quando as empresas forem repassar preços ou marcar preço, elas vão tentar aumentar 4%. Então, a expectativa de inflação ela vai contaminando a própria inflação corrente. Essa é a preocupação. Se há uma expectativa de inflação desancorada, fora da meta, a meta é 3. A expectativa de inflação está em 3,7. Então a ideia é que essa expectativa vai puxando para cima a inflação futura. Isso vai indexando a economia, né, vai fazendo com que pessoas briguem por aumentos de preços maiores, refaçam contratos com reajustes maiores, e isso atrapalha a vida do Banco Central. Então é uma luta meio contra um fantasma, né, porque a expectativa é algo do futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Mas hoje, o que os agentes estão dizendo é que eles estão preocupados com a inflação no futuro. No Focus, a expectativa de inflação é de 3,7 para esse ano e de 3,6 para o ano que vem. Isso é ruim, porque a meta de inflação é 3. Outro ponto que me chamou a atenção, Paulo, está no parágrafo 10, eu até coloquei aqui. Desse modo, o debate se concentrou na possível transmissão para salários e preços do aperto verificado no mercado de trabalho. Aí salientou-se a dinâmica do emprego e salários, relembrando o papel fundamental do mercado de trabalho na determinação do hiato do produto e na trajetória prospectiva de inflação. Qual que é a mensagem que eles tendem a trazer? Isso me chamou a atenção, porque nessa ata eu achei que eles deram uma atenção maior para o mercado de trabalho. Boa, esse é um parágrafo cheio de economês, né? Hiato de produto, né? Transmissão para salários e preços, né? Isso é bem discussão de economista, e é fundamental mesmo. Qual é o ponto? Quando o mercado de trabalho está muito apertado, quando o desemprego está muito baixo, o poder de barganha dos trabalhadores aumenta, portanto os salários aumentam. Esse é o grande debate dos Estados Unidos, né? Lembra que a gente fala quase todo dia aqui do que está acontecendo no mercado de trabalho americano, que veio o payroll mais fraco naquela sexta-feira, o que aliviou a tensão em relação aos juros nos Estados Unidos, que os pedidos de seguro-desemprego aumentaram um pouquinho na última quinta, isso também aliviou a preocupação com a inflação. Então, qual é a ideia? Se o desemprego está muito baixo, o mercado de trabalho está muito apertado, a capacidade de barganhar salários dos trabalhadores aumenta, os salários acabam aumentando. Quando os salários aumentam, as empresas são obrigadas a aumentar preços, repassar preços na briga por manutenção de margem de lucro. Então, a cadeia, né, de causa é mercado de trabalho mais aquecido, salário mais elevado, preços em alta, inflação em alta. Agora, não está totalmente claro se isso está acontecendo no Brasil. O que está escrito na ata é que não há ainda evidências conclusivas de que o mercado de trabalho brasileiro está causando inflação, porque o nosso desemprego está em 7,5, 7,6, mas a preocupação é latente e o mercado de trabalho continua apertando. O dado de serviços de hoje também joga nessa direção, né? A economia brasileira está crescendo, está se expandindo e o mercado de trabalho brasileiro está se fortalecendo. Então, o BC está preocupado que isso comece a causar inflação. Esse é o debate que está escrito aí, que se concentrou na possível transmissão para preços, salários, né, para salários e preços do aperto verificado no mercado de trabalho. Então o Copom está muito atento a isso e está com medo que isso seja inflacionário. Só para contrastar com o que estava acontecendo na pandemia. Na pandemia o desemprego estava em 14%, ou seja, não havia qualquer pressão inflacionária vinda do mercado de trabalho brasileiro. Agora o desemprego caiu para 7,5%, então é uma diferença brutal, né, o mercado. Ainda que não é um pleno emprego, ainda que não é um mercado de trabalho
trabalho super aquecido, tem muito trabalho informal, muito subemprego, pessoas que queriam trabalhar mais para ganhar mais, né? Desemprego oculto por desalento, que a gente chama que a pessoa desistiu não conseguiu achar emprego e desistiu. Então tem uma série de problemas ainda no mercado de trabalho brasileiro, mas ele está mais apertado do que estava 2 anos atrás. Inclusive, na segunda-feira a gente trouxe gráfico de desemprego aqui, não foi? Se não me engano, foi sexta-feira que a gente falou de inflação e aí nós trouxemos alguns gráficos de desemprego que você comentou essa questão do desemprego aqui no Brasil. Bom, aí eles ressaltaram bastante o guidance que você trouxe, que você já salientou pra gente, e eles tiraram meio que essa perspectiva aí do que está por vir, né? Meio que ficou, vamos esperar os dados. No final, apesar da divergência dos dois grupos, o que optou por cortar 0,25 e o que cortar meio, concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa, de modo a reforçar a dinâmica desinflacionária, né? E o comitê ressalta em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas direções, entre os riscos de alta, no cenário inflacionário, as expectativas, daí por aí vai, né? Mas o fato é que eles estão unânimes de que a política monetária tem que ser contracionista, tem que ser cautelosa, que há desancoragem, que o cenário externo está mais difícil, que tem resiliência na inflação de serviços, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, eu não acho que há uma divisão tão grande assim lá dentro. Acho que é mais uma divisão de sintonia fina, Tainá. E Paulo, por que eles batem tanto nesse compromisso de não rasgar o guidance? O guidance é uma espécie de uma promessa. Sempre que você faz uma promessa e você não cumpre, você perde pontos, né? Igual você falar assim, olha, eu prometo que toda manhã eu vou vir aqui no Manhã Master analisar a economia. Aí você não aparece aqui, algumas vezes, as pessoas vão começar a questionar, vão deixar de confiar em você. Então, um problema de confiança na comunicação. Quando você coloca o guidance, você está tomando um risco de que você está fazendo uma promessa. Então, aquela história do lobo mau lá, né? Algo mais, Paulo, para destacar da ata? Eu acho que é isso. Eu acho que a ata é bem técnica, Tainá. Não concordo de maneira nenhuma com essa visão de que o BC está politizado, de que teria um grupo de diretores que está votando politicamente. Nada disso. Eu acho que são todos eles muito técnicos. O Gabriel Galípolo, o Paulo Piketty, o Rodrigo Aquino, são caras super técnicos e é uma votação técnica. Eles tiveram uma visão mais dove ali, eles achavam inclusive que era o caso de manter o meio para honrar o guidance, enquanto que os outros também fizeram um voto técnico, né, de cortar 0,25, então não acho que há qualquer perda de qualidade técnica e de competência, né, de nenhum desses diretores. Então, inclusive, né, esses 4 novos vão eventualmente assumir o Banco Central, e eu acho que a gente tem um Banco Central muito, muito qualificado, muito técnico, né? E se você pudesse categorizar essa ata, você colocaria ela como mais dura, ou um pouco mais dovish, ou um pouco mais hawkish? Eu acho que ela é levemente hawk, se é que a gente pode colocar dessa maneira, assim. Ela não é uma ata super rock, vamos combater a inflação de qualquer maneira, estamos preocupadíssimos com a inflação, né? Ela não traça um cenário catastrófico para a inflação e diz que o BC vai fazer o que for necessário. Então ela não é ultra rock, mas também não é dove, não está dizendo que, olha, temos certeza de que a inflação vai convergir, que está tudo certo. Não, é uma ata que está mostrando preocupação, cautela, que a política monetária tem que estar contracionista. Então eu acho que eu colocaria nessa gradação aí de levemente rock, né? Ou seja, um pouquinho mais para dura, talvez.